Quarta-feira, dia 4 de março de 2025, estamos de volta com mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, claro. Já passou o carnaval, acabou a bagunça, acabou a farra. Agora, todo mundo que trate de sair correndo para cobrir os cartões de crédito, cheque especial, para pagar aquela dívida no barzinho, né? E para começar a pegar no batente. Tem que trabalhar para cobrir as contas, não tem jeito. Mas tudo bem, quem curtiu, parabéns, quem descansou, melhor ainda. E vamos que vamos. Já é fato consumado que a luz amarela, já meio alaranjada para vermelha, se acendeu para aquele ministro. E disto vocês todos já estão sabendo. Mas outro problema já está rondando a cabeça dele, que é o apoio interno que vem se perdendo, já que outros parceiros da Corte Maior do Brasil já prevêem que um apoio incondicional a ele pode ser uma jogada perigosa para eles também. O risco é muito grande, porque eles podem acabar caindo no mesmo barco de sanções americanas, além do desprestígio mundial. Principalmente para aqueles que gostam de ficar viajando, fazendo palestra no exterior, nos Estados Unidos, na Europa toda, enfim. Então, a luz amarela realmente já está ficando vermelha. A nova ideia daquele ministro em mandar o PGR analisar a possível retirada do passaporte de Eduardo Bolsonaro já é vista como exagerada e muito além dos limites que eles mesmos possam suportar, quando o governo americano decidiu de vez dar o contra-ataque. Eduardo Bolsonaro afirmou na última segunda-feira que ele mantém certa a data de volta ao Brasil logo após o carnaval. E seja o que Deus quiser, segundo ele, pois, segundo ele, se ele tiver que ser preso para manter ou para ver cumprida sua missão de derrubar aquele ministro, assim será. Claro, somente pessoas de bem, pessoas de caráter, pessoas de fibra é que lutam uma luta desse tipo. Isto não é para qualquer um, pois eles sabem o risco que correm. O Eduardo Bolsonaro sabe perfeitamente que os riscos para aquele ministro, diante de uma possível decisão de mandá-lo prender, ou de mandá-lo para a prisão, tem o mesmo grau de risco em tentar prender Jair Messias Bolsonaro, pois ambos estão no radar americano que quer a volta do governo de direita no Brasil. No discurso de ontem, lá no Congresso americano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu aplicar tarifas de importação a produtos agrícolas a partir do próximo dia 2 de abril, como já havia antecipado taxações tarifárias também sobre o alumínio e o aço. Donald Trump pediu ainda aos agricultores americanos que se preparem para vender seus produtos no mercado interno, suprindo uma possível queda de oferta de importados. E muito embora muitos achem que essas decisões atingiram o limite de imposições americanas ao Brasil, isso é um ledo engano, porque vem muito mais. Muito ainda poderá acontecer, comercialmente falando, dependendo das decisões do governo brasileiro, que se achará no direito de retaliar os americanos, mesmo sem ter muitas opções para tal. Já que o carro-chefe do Brasil, a nível comercial, é o agronegócio, commodities já descartada pelos Estados Unidos, que também tem sua força no agro. As tarifas prometidas serão aplicadas ao produto externo em 2 de abril. Divirtam-se, disse Donald Trump antes de seu discurso no Congresso americano de ontem. Muito bem. O fator Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro será outro fator decisivo para a diplomacia americana, para que eles reajam contra o Brasil, baseado no que há de mais valoroso para o atual governo americano, que é a liberdade de expressão, tão bem caracterizada aí na primeira emenda da Constituição americana. Decisões estão sendo tomadas pelo Congresso americano contra as arbitrariedades jurídicas no Brasil. Investigações estão sendo feitas
com base no Twitter Files, tão bem preparado na matéria jornalística aí do Michael Scherrenberg, e sem falar na investigação dentro do FBI para saber o que de fato aconteceu naquela falsa entrada de Felipe Martins aos Estados Unidos. Tudo isto serve de armas nas mãos de Donald Trump para contra-atacar ações tomadas aqui dentro do Brasil que contrariem seus interesses, os interesses de Donald Trump. Um desses interesses é garantir a liberdade de expressão e a liberdade para Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, e acabar com todas as intolerâncias jurídicas aqui no Brasil. Claro que Donald Trump não vem falar abertamente do assunto porque não caberia a ele tocar nesse assunto. É um assunto que é muito mais palpável para Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, né? E que certamente vai saber tratar desse assunto no momento adequado com a diplomacia brasileira. Portanto, não é Donald Trump que tem que falar sobre isso. No discurso de ontem, no Congresso, ele foi muito claro com relação à cobrança de tarifas recíprocas, né, a países que cobram taxas de importação de produtos americanos, já que países como Brasil, Coreia do Sul, Índia, Canadá, México, cobram tarifas muito maiores em produtos americanos que o contrário. E Donald Trump quer praticar daqui por diante a equivalência em percentual nas taxações. Então, de repente, para um produto americano, o Brasil cobra 15%. E os Estados Unidos cobram de um produto brasileiro 10%, por exemplo. Ele quer equiparar. Se cobram 15% no meu produto, eu vou cobrar 15% também. Esses fatores indicam que o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, terá mais dificuldades de controlar os preços, mantendo juros elevados lá nos Estados Unidos, né? E este cenário afeta o Brasil, porque juros mais altos nos Estados Unidos fazem os títulos públicos americanos se tornarem mais atrativos, eles rendem mais. E isto atrai investidores de todos os lugares que levam recursos para os Estados Unidos, valorizando o dólar frente a outras moedas. Esse conjunto de eventos altera o fluxo de investimentos no mundo todo. E Donald Trump sabe muito bem disso, até porque o que ele quer é valorizar a produção dentro do território americano. Está sendo conversadas muitas regras para atrair fábricas dentro dos Estados Unidos. O próprio Japão já indicou que vai fabricar automóveis dentro do território americano, como a Honda, que já está confirmado. Outras empresas virão, evidentemente. Empresas americanas que fabricam fora, que fabricam na China, por exemplo, voltarão para os Estados Unidos, como a própria Apple já anunciou, e por aí afora. A fuga de capital pode levar o Banco Central brasileiro a elevar a taxa Selic, o que torna o dinheiro no Brasil mais caro, torna o empréstimo muito mais caro, né? Isso impacta negativamente a atividade econômica brasileira. Além disso, o Brasil pode ser afetado por uma desaceleração na economia chinesa, caso Donald Trump confirme taxações elevadas contra os asiáticos. Eles tendo um menor fluxo de exportação, isso faz com que eles pisem no freio e também possivelmente diminuam suas importações. As medidas fazem parte de uma estratégia para fortalecer a indústria americana, equilibrando relações comerciais e aumentando a arrecadação do governo, claro. Frequentemente, Donald Trump tem convidado outros países para produzirem lá dentro dos Estados Unidos. E isso já está acontecendo, como eu acabei de explicar, né? Porque o firme propósito de Donald Trump é aumentar a produção e gerar empregos entre os americanos. Por outro lado, Donald Trump está impondo pressão tarifária sobre parceiros comerciais, como uma ferramenta, melhor dizendo, para renegociar acordos comerciais que já existem e que Donald Trump considera desfavoráveis para os Estados Unidos. Com isso, ele busca melhores condições. Em alguns casos, as tarifas são justificadas
com base na necessidade de proteger setores que são considerados estratégicos para a segurança econômica e segurança nacional nos Estados Unidos. Esse trabalho que o Donald Trump está fazendo, ao mesmo tempo ele coloca freio, ele amarra um pouco o avanço chinês ao redor do mundo. Porque ele impondo certos tipos de sanções não significa dizer que todo mundo vai deixar de vender para os Estados Unidos e vender para a China, muito pelo contrário. A China sozinha não tem condições de comprar, por exemplo, todo o agro brasileiro. Ela não tem condições para isso, até porque ela tem acordo fechado com os Estados Unidos para comprar grãos dos Estados Unidos também, o trigo principalmente. Ou seja, diminuindo a atividade econômica da China, países que negociam diretamente com a China começam a ter dificuldades também. E podem começar a procurar os Estados Unidos para negociações. Tudo é um jogo estratégico. Claro que ele não abre exatamente quem é quem, o porquê de cada país sofrer um tipo de sanção ou outra, mas obviamente que ele sabe. Eles sabem, né? Agora, em um momento muito conturbado nas relações brasileiras com os Estados Unidos, o Brasil então resolveu voltar a exigir visto dos americanos para entrar no Brasil. A isenção de vistos para passaporte dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão foi adotada em 2019 no governo de Jair Bolsonaro e funcionou nos 2 primeiros anos do atual governo. Mas como o Itamaraty não conseguiu derrubar a exigência de vistos para brasileiros para entrar nos Estados Unidos, então o Palácio do Planalto resolveu derrubar essa medida de 2019, seguindo o fator aí de reciprocidade, sem pensar primeiro quem perde mais com as visitas de estrangeiros. O próprio picareta do Marcelo Freixo, que é o presidente da Embratur, disse que o ideal para o turismo seria continuar com a isenção de visto para os norte-americanos, canadenses e australianos, que obviamente traz muito mais recursos ao Brasil que o inverso, quando brasileiros viajam para esses países, por exemplo. Normalmente, a grande maioria dos brasileiros que viajam para os Estados Unidos vão com dinheiro contado, vão com medo tremendo de usar o cartão de crédito, porque quando voltar as taxas, IOF, taxa disso, taxa daquilo, engole o dinheiro do brasileiro. Então eles são mais contidos no exterior. O americano é ao contrário. O americano, quando vem para o Brasil, ele despeja os dólares aqui dentro e divide por 5 ou por 6, dependendo do valor do dólar, fica tudo muito mais barato, então gastam à vontade. Simples assim. Então eles trazem sim mais recursos ao Brasil. O único país poupado nessa relação ou nessa decisão do Palácio do Planalto foi o Japão, já que os brasileiros não possuem passe livre para a Terra do Sol Nascente. Mas se a gente levar em conta quanto custa uma passagem aérea até Tóquio, dá para imaginar o número de imigrantes brasileiros que viajam para lá, né? Porém, o que motivou a atitude do atual governo brasileiro foi o fato da Embaixada Americana no Brasil ter divulgado um comunicado poucos dias antes do Carnaval, alertando aos americanos com recomendações de segurança para quem viesse participar do Carnaval no Rio. A nota publicada no site oficial da Embaixada alertava os turistas para riscos com furtos, assaltos e golpes aplicados contra estrangeiros. Entre as medidas sugeridas, o governo dos Estados Unidos orientava que os visitantes evitassem andar sozinhos, especialmente à noite, e mantivessem as janelas de veículos fechadas ao se deslocarem de carro. E, claro, não usarem joias ou carregassem grandes quantias de dinheiro. Além disso, o comunicado enfatizava que turistas deveriam evitar favelas, mesmo em contexto de festas de rua, e ter atenção redobrada com golpes em encontros. O tal do Boa Noite Cinderela funciona muito para os gringos aqui no Brasil. Isto nos mostra, infelizmente, o grau de desabono que o Brasil sofre mundo afora, devido a uma política de conivência com o crime, a uma justiça que majoritariamente protege os que cometem crimes
e deixam a população à mercê da sorte. Dito isso, meus amigos, é importante a gente chegar à seguinte conclusão. O Brasil não tem moeda de troca nessas questões de sanções. O Brasil pouco pode fazer contra os Estados Unidos a nível de sanções. O algodão do Brasil é muito forte. Os Estados Unidos também produzem algodão. O agro brasileiro é forte. O americano também tem agro. Ou seja, não existe nada que o Brasil produza que os Estados Unidos não produzam. Talvez só aí, um açaí, um caju, frutas tropicais. Mas ao mesmo tempo existem muitas coisas dos Estados Unidos que o Brasil também não tem. Então, não dá para brigar nesse sentido. Daí a importância de um trabalho diplomático. Saber sentar, saber conversar, saber dialogar, deixando ideologias de lado. Ideologia que foi prato cheio para Donald Trump ontem em seu discurso, afirmando categoricamente e olhando para os democratas que acabou a cultura woke nos Estados Unidos. Acabou essa conversa de diversidade nas escolas, de banheiro misto entre homens e mulheres. Isso tudo acabou nos Estados Unidos. Ele assinou uma lei para penalizar com pena de morte quem matar policiais. Ele afirmou isto ontem. Ou seja, para muitos é um governo que será linha dura. Para outros, será um governo desejado pela grande maioria que o elegeu. E para uma minoria, é isto, é aquilo e aquilo outro. Uma turma de democratas que nem sequer aplaudiu Donald Trump quando ele entrou, quando ele saiu, e tentaram atrapalhar o tempo todo com plaquinhas infelizes. Uma turma aí capitaneada por uma Nancy Pelosi, que é uma figura que está para lá de decadente. Ou seja, os democratas vão levar muito tempo para retomar o governo americano, porque hoje não existe uma única figura de expressão no Partido Democrata. Todos aqueles bambambãs já estão no avançar da idade, já não possuem mais condições, até porque certamente depois de 4 anos de Donald Trump, é muito possível que o seu vice, J.D. Vance, o substitua na Casa Branca, que é um político de excelência. Donald Trump foi muito aplaudido, muito aplaudido. Cada coisa que ele falava levantava a plateia republicana. O Elon Musk foi muito aplaudido. Ou seja, as pesquisas nos Estados Unidos mostram que o público americano está gostando do trabalho de Donald Trump. Portanto, não tem o que voltar atrás do que está fazendo. E se ele está aplicando taxações para países como Canadá, que é vizinho, México, que é vizinho, empeitando aí a China, é porque ele sabe o que está fazendo. Ninguém é maluco de falar e fazer o que bem entende sem pensar em consequências, muito pelo contrário. E depois daquela fatídica reunião do Volodymyr Zelensky lá no Salão Oval com Donald Trump, que deu o que falar, ontem Trump anunciou que pela manhã recebeu uma carta de Zelensky dizendo mais uma vez que estava pronto para assentar e assinar um acordo de paz. Coisa que voltou a ser tratado hoje entre Estados Unidos e Rússia. A Rússia já disse que está pronta para sentar e assinar um acordo de paz, desde que fique com os territórios que já conquistou. E aí talvez seja o grande problema para os ucranianos, terem que abrir mão de quase 20% do seu território, é o que dizem, né? Não sei como seria feito esta tratativa de paz, mas fato é que está sendo sim tratado, está sendo negociado diplomaticamente e não numa mesa de bar tomando cervejinha. E é assim que as coisas precisam ser. Com relação aqui ao nosso ilustre ministro, que pensa que é o xerifão do Brasil, ele sabe muito bem o que ele está aguardando, porque Donald Trump não está dormindo no ponto nesse sentido. Muito pelo contrário, as coisas estão caminhando, é praticamente certo que será aprovado no Congresso americano o projeto de lei dos congressistas, né, que inclua a lei Magnitsky, que vai decretar a morte financeira dos acusados, entre eles aquele ministro. Ok, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesta quarta-feira. Espero que esse vídeo tenha sido do agrado, espero que vocês tenham gostado.
deixem os likes. Quem se esqueceu, vai ali, clique no like, ajude o canal, se inscreva se você está vendo pela primeira vez o meu canal, o meu vídeo, né? E colaborem com Terra Brasilis, quem puder colaborar. Toda ajuda é muito bem-vinda, eu agradeço de coração, porque é um caminho para podermos crescer, ok? Desejo a todos um excelente final de quarta-feira, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.